Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol. Boa noite, Muniz. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos começar falando sobre essa decisão do ministro Edson Fachin. Ele deu 3 liminares relativas a acesso, posse e porte de armas, né? Exatamente, Carol. Decisões aí importantes do ministro Edson Fachin. Ele foi designado para relatar 3 ações impetradas pelo PT e pelo PSB, uma pelo PT e 2 pelo PSB, que questionam a validade dos decretos, os muitos decretos de armas emitidos pelo presidente Jair Bolsonaro ao longo do governo e que facultaram o acesso tanto para compra quanto para porte de armas para as pessoas sem controle de munição, sem controle da necessidade da compra dessa arma. E também sem limite para compra de munição e para uso desses, enfim, tanto de armas quanto de munições. E ele agora alegou o risco de exasperação do risco de violência política para determinar que vários dispositivos desses decretos, vários itens, vários artigos, fiquem suspensos. E suspensos pelo prazo que vai até as eleições, aí, antes de que sejam julgados no mérito. Havia outras ações já impetradas no Supremo contra os decretos de armas e a ministra Rosa Weber chegou a assustar alguns dos itens desses decretos, mas quando o Supremo ia analisar o mérito, portanto poderia tornar inválidos em definitivo vários pontos dos decretos de armas, o ministro Nunes Marques pediu vista no ano passado. Vai fazer um ano esse pedido de vista. Foi em 17 de setembro do ano passado. E ele nunca mais devolveu com o seu voto para que fosse analisado. Está deixando propositalmente em aberta essa questão para que o Supremo não referende as decisões da ministra Rosa, porque a tendência é que, majoritariamente, os ministros do Supremo se manifestem contrários à enorme flexibilização que o Bolsonaro promoveu para acesso a armas e para uso dessas armas e para porte dessas armas. Então, agora, essa decisão do ministro Fachin dá um drible nesse drible que o ministro Nunes Marques vinha tentando dar na corte. Então, ele volta a ter, por assim dizer, o mando de jogo, susta as decisões e elas deverão permanecer, esses dispositivos, né? Alguns, por exemplo, que um dos itens que ele suspendeu indicava que as pessoas não precisavam de nenhuma justificativa na hora de adquirir uma arma. Então, agora a pessoa tem de apresentar uma declaração da necessidade de ter essa arma. Tudo bem que é uma autodeclaração, mas ainda assim é um fator a mais para você alegar quando for comprar uma arma, e aí você tem que justificar por que você tem a necessidade de ter isso. O Fachin faz ali em vários trechos das suas decisões referência ao risco de violência política, diz que a gente está vivendo momentos de conturbação do ambiente político, etc., e aí deu essas decisões que não agradaram em nada o presidente Jair Bolsonaro e o seu entorno. É isso que eu ia te perguntar, Vera, como é que o presidente recebeu isso, né? Mais essa decisão, porque a gente sabe quão cara é essa pauta do armamento para ele, para os seguidores mais aguerridos ali, radicalizados dele. O que a gente tem aí sobre como essa atualização do STF chegou lá no Planalto? Não chegou nada bem, ele ainda não falou a respeito, então não temos declarações do presidente, mas tem os bastidores aí colhidos por vários colegas de que ministros encontraram um Bolsonaro muito irritado com essa decisão do ministro Edson Fachin. Fachin é um daqueles ministros para quem Bolsonaro já dirigiu vários impropérios, várias acusações e várias ofensas.
e havia uma expectativa de que a sua saída do TSE fosse aproximar, de alguma maneira, o presidente da corte. Isso não aconteceu. O Alexandre de Moraes já deu, tanto na sua posse quanto depois disso, algumas decisões que contrariaram Bolsonaro, seja no próprio TSE, seja também no STF. E agora o Fachin toma uma decisão dessa, o que mostra, Muniz e Carol, que não é fulanizado neste ou naquele ministro do Supremo ou do TSE a percepção de que a gente vive um momento de radicalização política, de risco de ruptura democrática e que é, na verdade, uma tendência das duas cortes do judiciário de agirem na contenção do que entendem ser mecanismos aí que podem levar à violência nesse período que nos separa da eleição, que na verdade agora é de menos de um mês. Então vamos listar algumas dessas decisões recentes para a gente ter uma base da floresta aí nesse sentido. Então, decisão de que não pode entrar com o celular em sessão eleitoral, você não já tinha tido a decisão que não pode entrar com arma num raio de 100 metros de onde está tendo eleição, no dia da eleição, já tinha tido uma decisão de que não pode caminhões na esplanada dos ministérios no dia 7 de setembro, e isso em razão do 7 de setembro no ano passado, em que caminhões chegaram a ameaçar fazer ali uma pressão sobre as barreiras de contenção colocadas, separando esses manifestantes do Supremo Tribunal Federal, a própria decisão contra os empresários bolsonaristas tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, uma série de decisões no sentido da contenção e da prevenção de atos violentos, de atos de questionamento das eleições, de atos antidemocráticos. E a gente fica visível, né, Vera, que a preocupação do presidente nunca foi em garantir a lisura, a transparência da urna eletrônica, né? Porque a gente teve recentemente, finalmente, o presidente do TSE se reunindo mais de uma vez com o ministro da Defesa, prometendo que vai avaliar a possibilidade de fazer o teste de integridade no dia da votação, né, com eleitores. O próprio ministro da Defesa aparentemente se deu por satisfeito. Olha, página virada. O presidente Bolsonaro não está preocupado com isso, né? Ele quer tumultuar. Não está preocupado com isso. A gente vai ter uma grande prova dos 9 aí depois de amanhã, dia 7 de setembro, o tão famoso 7 de setembro, em que a gente deveria estar discutindo ali em profundidade, né? O que significa o bicentenário da nossa independência, o que a gente conquistou e o que está longe de conquistar em termos de garantia de igualdade, de direitos iguais a toda a população brasileira, das mais diferentes etnias, das mais diferentes classes sociais, garantir realmente uma presença soberana do Brasil num mundo em mutação, em que o meio ambiente ganhou tanta relevância e outros assuntos, e, no entanto, a gente está discutindo se vai ter um tumulto nas ruas promovido pelo presidente da República ou não. E a gente não está discutindo isso com bases etéreas, a gente está discutindo com base no que houve no ano passado, quando o Bolsonaro participou não de um, mas de 2 atos em que foram questionadas medidas judiciais, em que foram ofendidos ministros do Supremo, em que se pregou ali medidas contra o Supremo Tribunal Federal, e ele segue conclamando as pessoas a estarem nas ruas. Um levantamento do Estadão mostra aí, a partir de um cruzamento de postagens em redes sociais e em grupos, que pelo menos 25 pessoas investigadas por participação em atos de radicalização no passado, estão conclamando pessoas a irem às ruas no 7 de setembro com palavras de radicalização. Então não é aleatório, não são pessoas do nada, são pessoas que já mostraram que partem da palavra para a ação, que elas perpetram, de fato, atos violentos. Por exemplo, uma militante catarinense que é candidata a deputada, que quebrou a porta da Câmara num protesto. Ela também conclamou policiais a participarem do motim dos policiais no Espírito Santo, lá atrás, em 2017, 2018. Pessoas que participaram dos atos do 7 de setembro passado. O Alan dos Santos, que é investigado no inquérito das fake news
e das milícias antidemocráticas, dizendo que está na hora de partir para ação, que chega de moderação e etc. Pessoas conclamando aqui expulsemos os demônios do Brasil. Então, tudo isso está acontecendo e envolve pessoas que já foram investigadas por atos anteriores. E o Bolsonaro, no domingo, voltou a falar contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Não usou o nome dele, mas numa manifestação lá em Novo Hamburgo, falou que mais vagabundo é quem dá uma canetada, se referindo àquela decisão contra os empresários bolsonaristas. Então, indiretamente chamou o ministro do Supremo de vagabundo, algo que ele negou no Jornal Nacional que já tivesse feito, mesmo tendo feito inúmeras vezes, e volta a fazer agora. E quando ele é questionado sobre esses atos, os atos antidemocráticos, os pedidos antidemocráticos que muitas vezes aparecem nessas manifestações, o presidente costuma colocar isso na conta da liberdade de expressão, né? Quando a gente sabe que existe um limite ali, tem alguns daqueles pedidos que aparecem em cartazes, em faixas e tal, que violam a liberdade, né? Passam ali dos limites e propõem atos até agressivos, muitos deles, né? É isso. Vamos passar para o nosso próximo assunto. Teve plebiscito importante lá no Chile, expectativa alta por o que eles avaliariam a respeito da nova Constituição, referendo que descartou essas mudanças na Constituição e acabou tendo até debate por aqui, né? Bolsonaristas também entrando nessa discussão, trazendo alguns sinais aqui para a nossa política, Vera. Sim, acho que tem muitas coisas a partir do que aconteceu no Chile que servem de reflexão para a gente, Muniz. Primeira delas, né, deixar bastante claro que o que aconteceu lá foi uma expressão da democracia e não o contrário. Porque tinha havido um referendo anterior em que se decidiu pela renovação da Constituição, que é de 1981. Foram eleitas pessoas para escreverem essa Constituição e foi definido que uma vez que houvesse o texto, ele seria submetido a um novo plebiscito para ser referendado ou não. Isso aconteceu, houve um sonoro não, 61% rejeitaram o texto que foi apresentado e isso é absolutamente democrático e esse resultado foi aceito e um novo texto será escrito. Então, todas as etapas possíveis da democracia foram seguidas aí. Você elegeu um presidente de esquerda, a partir de protestos bastante volumosos que tomaram o país em 2019 e 2020, elegeu um presidente que representava aí uma grande inovação, quase uma revolução na política chilena, e ainda assim ele não teve aval para fazer o que pretendia fazer. Então vai ter de negociar, fazer a famosa articulação política, que quando é colocada em termos, né, maiúsculos, significa você negociar, fazer uma mediação do que é possível avançar em determinados temas, do que a sociedade está disposta a avançar em determinados temas, e tem de servir de reflexão, Muniz e Carol, para a esquerda do continente e também do Brasil, a respeito de quanto as sociedades estão prontas para analisar determinadas pautas e quanto elas precisam que os seus governantes e os seus parlamentares explicitem o que eles querem fazer antes de chancelar essas mudanças. Então, não é só pensar que se elegeu o Boric e que isso é uma autorização para fazer uma grande revolução no Chile, porque a sociedade não anda na mesma velocidade que alguns fatos históricos. Da mesma maneira que a vantagem do Lula nas pesquisas não é um aval para imaginar que ele vai poder fazer tudo aquilo que uma determinada parcela da esquerda imagina. Governos são coalizões, governos vão até onde é possível, até onde a sociedade autoriza. Isso é a beleza da democracia e o Bolsonaro está tentando usar isso pelas razões absolutamente erradas, tentando estigmatizar a esquerda, etc. E quem tiver um discurso responsável de centro ou de esquerda vai usar esse exemplo justamente para enaltecer a beleza dos vários instrumentos de democracia, em que você coteja tanto a democracia representativa quanto a democracia direta e chega a uma mediação possível de se fazer um país avançar e discutir temas que são necessários. Então, não é que não vai ter uma nova Constituição, ela vai ser reescrita e aí a gente vai ver se é possível validar uma que seja ali a expressão mais real e mais concreta de até onde a sociedade chilena está disposta a ir.
E acho que é bem interessante essa reflexão, Vera, da importância das constituições, né? E de como não é simples fazer um texto constitucional que seja aprovado pela sociedade como um todo. Porque, claro, governos entram e saem, tem alternância de poder, entre um governo de direita e outro de esquerda. Isso é normal numa democracia, mas a Constituição permanece. Você não fica trocando de Constituição de 4 em 4 anos, né? Então, ali é fruto de muita negociação, é fruto de política no melhor sentido da palavra, né? Até se encontrar ali um ponto em comum que traduza o desejo da sociedade. A gente aqui no Brasil tem a Constituição de 88, o Jornal Nacional está fazendo um trabalho super bonito de mostrar a importância da Constituição e de onde vem, de onde se inspirou, e a gente fica aí flertando, né, com o esgarçamento da Constituição, com o conflito entre poderes, e essa... Fica tudo meio nebuloso, né? Até onde as coisas podem ir quando está tudo muito claro na Constituição. Então, não é simples. Mesmo quando o povo vai para as ruas e pede mudança e quer uma nova Constituinte, às vezes não se consegue chegar a um texto de consenso, porque não é simples mesmo, né? Você veja, Carol, no nosso processo constituinte não tinha essa volta, né? Essa chancela da população ao que os constituintes aprovaram. Você elegia aquela Assembleia sabendo que ela era constituinte e ela tinha, portanto, a delegação para criar a nova Constituição. Mesmo assim, foi um processo de anos e que incluiu muitas concessões. Não se pôde avançar em tudo que se desejava naquela ocasião, né? E aí, depois, o que ela tinha de consulta direta era em relação ao sistema de governo. E houve, 2 anos depois, e se decidiu pelo presidencialismo. Então, tudo isso são processos, como você muito bem colocou. E é muito difícil que um movimento de rua, que tem todas as características, né, do movimento de rua, aquela explosão de uma energia que muitas vezes você nem detectou que existia na sociedade, que vai às ruas, muitas vezes de forma até violenta para pedir mudanças, quando isso chega, de alguma maneira, a se institucionalizar, tem sempre uma quebra de expectativa, porque não é simples você transformar a energia de um movimento reivindicatório de rua em algo institucionalizado. Foi assim com o Occupy Wall Street, que não levou a mudanças significativas na política americana, com a Primavera Árabe, com as revoluções ali na Espanha em alguns anos recentes, com o 2013 do Brasil. Não se refletiu necessariamente em uma mudança que você pudesse enxergar ali nitidamente, que teve influência de 13. Então, isso é importante para que todos os políticos reflitam e entendam a necessidade dessa negociação maiúscula e em bons termos para a gente chegar a avanços sociais, econômicos, políticos e institucionais. E esses movimentos todos, a gente teve essa onda no mundo, né, Vera, de movimentos que se apresentavam quase como apolíticos, né? A gente não representa nenhum partido, a gente é contra tudo isso que está aí, anti-establishment. Mas como é que você faz uma Constituição sem política? Não tem como, né? Cada um vai lá, vai votar pelo Twitter, vai dar só... Não tem como fazer uma participação direta, né? Então, não tem saída fora da política, gente. É isso, né? Acho que isso ficou claro nesse exemplo do Chile, né? E ficou clara também a importância da comunicação e o peso de fake news e desinformação, né? Porque muito do que foi rejeitado ali foi porque não se comunicou direito o que significava, e aí quem era contra fez uma campanha de desconstrução muito com base em desinformação, aquela história de que as fronteiras ficariam indistintamente abertas para a entrada de qualquer um, que você dissolveria o Chile enquanto nação pelo termo que foi altamente rechaçado, incluído lá do plurinacionalismo. Então, a necessidade de você não só fazer uma concertação política que inclua as decisões, mas que você comunique ao povo corretamente, ainda mais quando você tem um processo de democracia direta em curso e que é necessário e que era obrigatório o voto, o não comparecimento significaria uma multa altíssima. Então, nesse caso, maior ainda a necessidade de você comunicar direito o que está sendo alterado, né? Bom, e falando sobre política, justamente, no final de semana aconteceram ali, claro, né, as agendas de campanha dos presidenciáveis e, mais uma vez, principalmente ali na campanha à reeleição do presidente, a temática feminina voltou à tona ali com a pauta feminina tratada no viés bolsonarista ali, inclusive com a participação não só da Michelle Bolsonaro, que tem aparecido nas peças de campanha, enfim, mas também da Heloísa Bolsonaro, né, mulher do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Como é que você acompanhou esses desdobramentos, Vera?
Indiscutivelmente, Muniz, isso virou um tema da campanha e virou um grande calcanhar de Aquiles, uma grande criptonita para o Jair Bolsonaro. É algo que ele não está sabendo lidar, não está sabendo se desvencilhar, e esse uso ali, quase um clichê, né, de você usar a esposa para te validar junto ao eleitorado feminino, da forma como está sendo usado, pode ter um alcance neste recorte muito específico de um eleitorado feminino cristão, conservador e de direita, que é o que eles estão buscando. Mas eu pergunto, isso é necessário para fazer com que o Bolsonaro reverta uma rejeição no conjunto do eleitorado feminino, que representa 53% do total de eleitores, e que tem ali uma rejeição na casa de 56% ao presidente da República? 56% das mulheres dizem que não votam em Bolsonaro de jeito nenhum. Se você precisar atingir estas mulheres, você colocar a sua esposa, a esposa do seu filho e a ministra Damares para falarem que a mulher precisa ser submissa ao seu marido, estar sempre disposta a fazer o almoço quando ele chegar em casa. Esse tipo de mensagem não chega às mulheres. E é esse tipo de mensagem que eles estão insistindo em levar para esse público. Bolsonaro, achando que estava provavelmente cunhando uma frase genial, perguntou para o público se, para defender as mulheres, eles preferiam sacar da bolsa a Lei Maria da Penha ou uma pistola. Eu não conheço mulheres que prefeririam sacar uma pistola, enquanto a Lei Maria da Penha foi um grande ganho para as mulheres, foi um grande ativo, uma conquista histórica para as mulheres. E que nem tem a ver com esse caso específico, né, Vera? Se vai ser assaltado na rua, não tem nada a ver com a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha é para agressão dentro de casa, é outra coisa, né? E você acha que a mulher vai puxar uma... Não, mas porque ele fala isso em relação à violência doméstica também, que a mulher que é agredida pelo marido, se tiver uma arma, vai para cima do marido, quando a gente tem visto casos escabrosos de feminicídio de gente que tem arma em casa. Então é de uma irresponsabilidade atroz, é de uma total incapacidade de compreender como a mulher pensa, como ela decide, como ela toma as suas decisões, não só de voto, mas em relação à sua vida. É muito grande entre as mulheres a rejeição a essa política armamentista do presidente, porque as mulheres veem os seus filhos sendo vítimas disso, elas ficam com medo quando os filhos saem às ruas, principalmente as mulheres pobres, pretas, da periferia, cujos filhos são alvo, né, de uma guerra entre polícia e facções criminosas, etc. Então, a arma não é um ativo capaz de chegar ao eleitorado feminino, mas eles insistiram nessa toada, né, nesse tom, e, a meu ver, isso não vai ser efetivo para quebrar a resistência ao Bolsonaro nesse público. Muito mais efetivo seria salientar o Auxílio Brasil, outras políticas do gênero, que não essa retórica armamentista que não tem nada a ver com a busca pelo voto feminino. Acho que o trecho que eu vi um pedaço pequeno, ele falando que seu carro furou o pneu, aí você vai trocar o pneu, tá de noite, chega alguém, você prefere sacar o revólver ou a Lei Maria da Penha, enfim, mas de qualquer jeito... Melhor sacar o macaco, né, e a chave de roda, né? Melhor que o Estado nos dê segurança, né? A gente paga imposto para isso, né? Para ter segurança fornecida pelo Estado, não para ser obrigado a andar com uma pistola e vai virar faroeste. Todo mundo acha que tem que sair armado porque o Estado não consegue dar conta, né? Enfim. Música de hoje, Vera? Quem sabe o letramento feminista do presidente dos seus filhos pudesse passar por uma mulher empoderada que foi coroada no Rock in Rio ontem, Isa, com essa música que fala muito sobre o que as mulheres querem de verdade, né? Ser donas de si, não submissas em relação a ninguém. Vera, obrigada. Boa noite pra você. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Beijo, Vera. Tchau, tchau.